Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência Trilogia Analítica. Hoje nós estamos aqui reunidos com os nossos professores, os psicanalistas da sociedade, para tratarmos sobre a patologia do ser humano no trabalho. Sendo que o trabalho é a maior fonte de sanidade que o ser humano pode ter, e sendo que é o próprio trabalho em si que é uma fonte de consciência da patologia como nenhuma outra fonte, talvez, é no trabalho que a pessoa mostra tudo o que ela é, o que ela tem de são, de equilibrado e o que ela tem de doente, de patológico. Muitas pessoas evitam o trabalho ou anseiam o dia de se aposentarem porque não aguentam esse mecanismo assim de conscientização diário das doenças, dos maus sentimentos próprios dos outros, das pressões da patologia social. Então, a pessoa acaba abandonando a sua fonte de saúde, que é a realização, e se isolam numa alienação muito doentia e acabam ficando doentes orgânicos e morrendo mais cedo. Então, Dr. Kep, hoje eu ainda estava pensando, que o trabalho na humanidade, ele já o princípio dele de competição já faz assim um aleijão na vida social, Pessoa que praticamente o marketing trabalha o tempo todo com a competição e não com a cooperação. Então, cada ser humano tem que competir com o outro para ver quem vai ter mais clientes, quem vai ter mais alunos, quem vai vender mais carros, quem vai... Enfim, para um sobreviver, ele tem que destruir os seus semelhantes. Essa situação é em si extremamente antinatural, sem se falar que espiritualmente é um desastre, É a questão, da ação e da contração, Sempre a psicanálise tratou de questões assim de libido. O Freud dava muito ênfase à patologia vinda assim da libido. E, em geral, a psicanálise também dá muita importância a isso. Mas, na realidade, eu encontrei na Grécia Antiga, nos autores desse tempo, da Grécia, no tempo de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, eu encontrei uma frase que diz muito mais a causa da patologia. Patologia é o mal, Então nós não podemos negar que o mal existe no mundo. E o mal, no nosso entender, é a patologia que faz o mal. E o que é, assim, o mal? O mal é a ausência do bem. Quando o bem deixa de existir, então começa a haver o mal. E é interessante, na física, nós fizemos assim um tipo assim de energia, a gente chama ressonante, Nós fizemos, quer dizer, nós captamos nesse ventilador aí que o César tem ao lado, nesse ventilador nós captamos a energia chamada ressonante, que vem, não é, César, da questão assim, que eu praticamente
foi descoberta que seria uma ressonância da estrutura assim da natureza, né? Seria o resultado da ressonância da criação divina. Então, o César quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, senhor, Dr. Kepp. O senhor até fez esse novo ramo, essa nova física, que ela se baseia na desinversão da física convencional. E essa desinversão envolve os conceitos da metafísica grega, que o senhor estava citando anteriormente. E qual é essa grande desinversão que o senhor fez? O senhor mostra que não é a matéria a origem de tudo, mas a matéria ela é um subproduto da energia, que é uma energia transcendental, cósmica, mas é essa energia que faz a matéria e faz todo o resto. E a característica fundamental dessa energia, sabe qual é? É essa característica de ficar vibrando. Essa vibração pode ser traduzida nos termos científicos que a gente conhece como ressonância, porque a ressonância é um estado de pulsação, de oscilação de duas forças contrárias que se complementam, formando uma forma. Então, todas as formas da natureza são pulsações da energia essencial, são vibrações. E conforme o nível de vibração dessa energia é que faz as diferentes formas da natureza, que podem ser formas materiais ou formas transcendentais puras, como é o caso dos seres espirituais, que têm formas, mas não têm matéria. E esse nível é determinado pelo grau de ressonância. Por isso que essa energia é chamada, por Tesla, né, Dr. Kepp, chamava essa energia de energia escalar, porque ela se manifesta em escalas diferentes de vibração, formando todos os seres que Deus criou e os mantém desse jeito. A gente pode dizer o seguinte: o que é a doença? A doença é ao contrário da ação. Essa ideia, né, que a física antiga sempre usou de falar do átomo, né, que o átomo é a menor estrutura que existe da matéria. E no átomo, a gente, no microscópio, pode procurar que não existe. O que existe, né, no centro assim de tudo é o que, vamos dizer, a vibração. Tudo vibra. E a partir da vibração, então começam a vir as formas, né? As estruturas. A vibração é que criou, vamos dizer, os anjos, que criou os seres humanos, que criou a matéria. Tudo vem da vibração. Então, eu quero, assim, falar com os presentes. O que vocês querem falar um pouco sobre a questão da doença? Vamos falar na questão da vibração com a doutora Julieta, né? Estava pensando isso, Dr. Kepp, que é tão claro, porque nada na natureza está estagnado ou parado, né? Tudo na natureza está sempre em constante ação, sempre em alguma atividade. E, por exemplo, quando a pessoa, aos domingos, ela muitas vezes quer ficar na cama sem fazer nada o dia todo. Quando chega na segunda-feira, ela está detonada, porque ela foi contra a própria estrutura, contra a própria vibração interna. E também essas pessoas que são mais ativas principalmente para o ser humano, para fazer uma ação boa, elas preservam não só a ação, mas elas têm uma qualidade na saúde muito interessante, vivem mais e melhor. A gente pode dizer, né, que vamos dizer, a saúde, vendo a questão da doença, a saúde é ação. E o que é a doença, né? A doença é quando para essa ação, a gente pode dizer contração.
Então, por que a pessoa fica doente, né? A pessoa fica doente porque tem medo de alguma coisa, porque cria ideias estranhas à realidade, porque a pessoa, a gente pode dizer, é avarenta, a pessoa pode ter, assim, a própria ignorância, né? Devido à contração, à rejeição à ação. Então a gente fala a ignorância, coitado, a pessoa não quis assim, não pôde, não tinha dinheiro para ter escola. Não, não é isso, não. A pessoa, em geral, ela recusa o conhecimento. Ela, para conhecer algo, tudo que ela conhece tem de uma certa forma, uma contração, tem uma doença. Então, para a pessoa aceitar o bem, tem que ver as doenças. Quer falar alguma coisa, doutora Heloísa? Então, essa questão que o senhor está falando, tem os furiosos, os mais raivosos, também, eles estragam muitos dentes. E quem tem muito medo também tá muitos problemas na gengiva, na parte óssea que sustenta os dentes, né? Então, toda vez que a pessoa rejeita o bem, fica nessa contração, também numa censura muito grande, né? De não ver como ele é, né? E fica nessa fúria, raiva, acaba com a saúde bucal. A mentira, por exemplo, né? Cria problemas assim, não só mentais, como problemas orgânicos, problemas assim, as doenças. Então a gente pode dizer o seguinte, né? Que se ensina uma coisa errada para a criança, ou se deixa a criança à vontade de fazer o que quiser, não educa, não dirige, é claro, né, que isso é um mal que está causando. E no caso agora, por exemplo, da mídia, né, a mídia, como falo atualmente, a mídia não é assim independente, ela é unilateral, né? A mídia, se é dirigida por uma estrutura econômica alta, ela vai defender a origem dessa estrutura alta. Então a mídia não é como deveria existir, como ela foi criada, para revelar a verdade, para revelar o que existe. É como na ciência, né? A ciência revela o que existe e não toma partido de revelar só uma coisa, outra coisa. Então, nós temos aqui um jornalista, né, que quer falar alguma coisa, Ortiz? Sim, isso que o senhor falou é fundamental, doutor Kepp, porque a função da mídia seria o quê, né? Seria ser uma ciência até, né? O jornalista teria que ser um artista da palavra para revelar a verdade que ele apura. Então, a função da mídia seria trazer consciência social, assim, para que as pessoas soubessem o que se passa realmente, né? Então, entrevistar pessoas, cobrir acontecimentos e transmitir, não tem que dar opinião, não tem que ir contra o fato, né, ou a favor de uma coisa ou de outra. Isso é a verdadeira mídia. Mas agora o que está acontecendo é que nós vemos uma mídia que não faz isso, né? A mídia que toma partido. Então, o que um partido faz é sempre certo, o que o outro faz é sempre errado. Não tem uma dialética, não tem uma análise científica dos fatos, né? E isso é muito negativo. Aquilo que o senhor falou, que a mentira causa problemas, é terrível essa situação da mídia atualmente. Por isso que ela está perdendo tantos leitores, né, e decaindo cada vez mais. Não só uma notícia falsa é ruim, como a não notícia, não dá notícia nenhuma do que deve dar.
só fica em questões assim de interesse, né, daquela mídia. O próprio Ortiz trabalhava numa grande mídia aqui em São Paulo, a gente não diz o nome, né? Aliás, nem precisa dizer. Então mandaram embora porque ele queria ser imparcial, né? Queria dar a informação como é, sem tomar partido. Então falaram, não, aqui a gente só toma partido. Então, se os senhores verificarem, é interessante isso. Algumas mídias aqui no Brasil, né? Toda mídia, toda publicação, toda revista, você vê lá falando mal do presidente. A gente sabe, né, que esse presidente não é persona grata para essa mídia, é claro, né? Entra muita questão do dinheiro, mas a mídia deixa de publicar o que é real, o que é fato. Então, Freud, né, ele fez essa descoberta. Ele sempre mostrava que deu um problema se a criança é maltratada. Assim, é claro que restam, assim, elementos negativos no espírito da criança, mas o que realmente causa, assim, patologia, o que causa doença, é quando a pessoa não quer ver o mal que tem. Então, a pessoa pratica algo num determinado tempo e depois encontra com um amigo que falou, olha, você me tratou desse modo, porque falou, eu não, sempre te tratei bem. Então, é um fato interessante que a pessoa esquece, né? Esquece o mal que fez. Por quê, né? Por causa da censura. Então, o problema que o ser humano tem de doença, toda doença é por causa da censura. É claro, né, que a doença veio de quem, né? Veio dos demônios, né? A morte, a pobreza, a tristeza, né? Vieram do demônio. Mas quando analista, né, faz assim análise, a dificuldade em curar a pessoa, melhorar e desenvolver, é que a pessoa tem censura. A Selma, que é analista, não quer falar alguma coisa? Sim, doutor Kepp. Eu estava pensando aqui que a consciência, né, é um elemento mais energético que existe. Né? E é algo que o ser humano tem consciência de ter. A consciência é como um canal, né, de captação dessa energia escalar que se falava antes. Então, a terapia da consciência, que é a que o senhor traz na psicanálise integral, que ensina esse valor. Então, incrível como a pessoa tem uma mudança na filosofia de vida, como ela cura de sintomas, quando ela consegue conscientizar as raízes dos seus problemas. E enquanto está na censura, está fechada, contraída, então a doença permanece, né? Seja psíquica, seja orgânica. Então, o valor da consciência no processo de tratamento terapêutico precisa ser sempre lembrado, né? Mas dá um exemplo, você se lembra? Você que é mulher, o que acha que a mulher faz com frequência assustadora? Com frequência assustadora? Bom, o que nós vemos é a influência ruim das mulheres na criação dos seus filhos e na vida conjugal com seus companheiros. E a queixa é sempre, por exemplo, com relação aos companheiros, né? Então, a mulher é muito inconsciente ainda dos problemas que ela tem.
Então, ela cria situações que vão contra ela mesma, prejudica filhos, por exemplo, e está distante dessa consciência. Quando ela começa a perceber um pouco isso, através da conscientização, ela muda a energética do ambiente da casa dela e beneficia todos à volta, né? Então a doença, vamos dizer, é claro, né, que Freud, Melanie Klein, Bio, etc., colocou a questão da doença em fatores da infância, mas o que acontece é o seguinte: se a criança não tem orientação, se ela não é punida, né? Não batida assim, mas se não mostra para a criança o erro que ela comete, se não mostra para a criança o bem que ela deveria fazer para ter uma vida boa, etc., a criança, o que acontece? Ela começa a culpar tudo. Uma pessoa que culpa a sociedade, que culpa tudo que existe pelos problemas que tem, se não acha que não tem dinheiro, porque a sociedade é injusta, etc., até na física, né? Vamos agora ver um pouco a questão da física que Galileu e Newton, não? Isaac Newton falava que a física, que tudo que existe vem do movimento externo, vem de algo. Então a gente pergunta para um físico da antiga, né? Mas quem que faz esse movimento? Então, esse movimento existe, mas o movimento é interno. Então, a gente lembrando Jesus Cristo, né, aqui, quando ele ensinou que o mal vem de dentro da pessoa, mas o bem também, é claro, né? Mas o mal é algo interno. Então, há um movimento interno ruim que causa o mal. Agora, na física, então, puseram o centro, assim, né, do conhecimento na parada, na imobilidade. O César não quer falar? Gostaria de fazer uma seguinte pergunta, né, para os telespectadores. Se, para a física convencional, o início da energia vem da matéria e a matéria está parada, então a essência da matéria é estar parada. Então é esse o início de toda a física, que como se a inação fosse a causa de tudo que existe. Então eles definem, por exemplo, energia como matéria em movimento. Só que para essa matéria sair do movimento, eu tenho que empurrar ela, senão ela fica parada. Então dá para perceber que a essência da matéria é estar parada, é querer ficar parada. Então colocar o estado de inação como essência da massa é contrariar completamente o bom senso, porque a ação da matéria, a própria matéria, ela é feita de energia. E energia, a palavra energia vem do grego e significa em ação. Significa que a essência das coisas não é a inação, estar parado, mas é a ação, estar em ato puro, porque isso é energia. Então a física está completamente invertida. Dá para notar isso? E qual o nome que a física deu para esse centro, né? Deu o nome de inércia, tanto é que a primeira lei de Newton é lei da inércia, da inação, né? E o senhor, né, traz esse termo da inércia, porque na verdade a massa, a matéria não tem uma essência inativa, mas tem uma essência ativa, que é pura vibração. Então é exatamente o contrário do que a física fala. Então, se os leitores, os telespectadores, né, procurarem no dicionário, verão que a questão da inércia, né, não tem no dicionário, só tem da inércia. E a inércia é algo assim negativo, é uma contração e é, vamos dizer, algo. Quem que trouxe, né, foram os demônios, né? Os demônios são inertes, né? Quando a pessoa
para, a pessoa não age mais, se recolhe, ela começa a ficar doente. E a morte, né, foi criada por causa disso. A pessoa morre porque ela começa a parar tudo, é claro, né? O que está parado está morto. Se verificar essa questão, então falam que o Lúcifer, né, pode ajudar, pode parar tudo e ajudar a pessoa a morrer. E não a pessoa viver, a pessoa fazer alguma coisa, ter alegria. O que é o bem é praticamente a ação. Sem ação é o mal que entra pela influência assim básica dos demônios, né? Que pararam tudo. Bom, continuamos daqui a pouco a segunda parte, né? Só para terminar, defunto quer dizer aquele que não tem mais função, etimologicamente falando, que terminou sua função. Então, até já. Ele tem que sair daqui, né? O que ele está fazendo aqui? Então, a gente tem que rezar os rezadores, as pessoas que gostam de rezar para o Espírito Santo tirar o paradão aqui, ó, invertidão aqui, que é o Lúcifer. Até. Tchau, tchau. Chegaram os novos modelos dos ventiladores Kep Motor Art Deco. Ventilador de parede oscilante. Ventilador de mesa oscilante. Equipados com a tecnologia de motores ressonantes da nova física de Kep. Captam e transmitem o magnetismo para o ambiente. Conheça os benefícios dos ventiladores Kep Motor. Brisa fresca e agradável, pois o motor não esquenta. Economiza até 80% de energia elétrica. Tecnologia internacionalmente premiada. Acesse nossa loja virtual e conheça os novos modelos Art Deco. kepmotorshop.com